Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui ao vivo para mais um debate, uma reflexão com o nosso convidado, pastor Roberto França. O tema hoje vai ser quente. O tema fala sobre as atribuições do segundo dirigente da congregação. Já está entrando aqui o Mateus, o Lucas. Deus abençoe. Eliezer Bastos. Nós vamos receber aqui o pastor Roberto França, nosso amigo de longa data, pastor muito experimentado no exercício do santo ministério, já pastoreou várias igrejas, e o tema hoje é sobre como que é o papel, a função, as atribuições do pastor que é copastor, que é o segundo dirigente. Olha, o pastor Roberto já entrou aqui, ele entrou com o endereço da Igreja do Relógio. Estamos aqui mandando um convite, vamos aqui só aguardar, só um minutinho. Pastor Roberto, Lilian Souza também acabou de entrar aí. É só me aceitar aí, pastor Roberto, que a gente já começa a bater o papo. Danilo Barros, bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Roberto França, saudades, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu pastor, o senhor está bem? Bem, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo, pastor, perfeitamente. Olha que acabou de entrar o nosso amigo, o pastor Walker. Glória a Deus. Pastor Walker vai fazer uma live comigo aí para um tempo futuro sobre o departamento masculino. Maravilha, pastor Walker é uma bênção, servo de Deus muito abençoado. Maria Lúcia Herrera da Silva está mandando uma paz para o senhor. Amém, paz do Senhor, serva de Deus, Deus abençoe vocês. Ô pastor Roberto, nós vamos fazer uma live informal. Não precisamos ficar engessado e nem aqui robotizado. Se entrar alguém aí te cumprimentar, que é conhecido seu, o senhor pode, durante a live, mandar aí a saudação para a nossa audiência, os nossos internautas. Perfeito, pastor. Aí, o pastor Walker mandou a paz para a gente. Deus abençoe sempre. Ave.security também acabou de entrar aqui. Eliane Cristina, o pessoal está entrando. Tani Cavalcante, Tayai Cavalcante. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe a todos e a todas. É um prazer receber aqui o meu amigo de longa data, pastor Roberto França, servo de Deus honrado, a quem temos uma estima muito grande. Sempre que possível, nós estamos cooperando nas igrejas onde ele está pastoreando, e hoje ele nos dá a honra de ser o nosso convidado de honra para esse tema tão importante, que são as atribuições do segundo dirigente da congregação, que também é chamado superior imediato do pastor ou copastor. Primeiramente, pastor Roberto, eu quero agradecer a Deus a sua vida e agradecer ao Senhor pelo Senhor aceitar o nosso singelo convite. Muito obrigado pela honra de termos aqui conosco na live, pastor Roberto. Eu que agradeço, pastor Éder. O senhor é um grande amigo nosso, já de longa data, como o senhor acabou de falar, por muitas congregações que nós passamos, o senhor esteve ministrando, pregando, e falta ir lá no relógio, né? Nós vamos marcar um dia para o senhor estar indo no relógio para nos abençoar lá também. É um prazer, muito obrigado pelo convite, de ter lembrado da gente aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Bem, eu não fui no relógio ainda por causa da pandemia. Quando passar o isolamento social, permitindo Deus, estaremos juntos aí na histórica Igreja do Relógio. Amém, pastor. Será um prazer recebê-lo
nós já foi reaberta as congregações, mas com aquele limite de pessoas, com os bancos demarcados por conta da pandemia, né? Mas quando melhorar mais a situação, a gente tiver mais a possibilidade de ter a igreja com mais frequência do público, dos irmãos, nós vamos marcar um dia para que o senhor esteja lá conosco. Mesmo porque o senhor mora em Curitiba, né? Está muito frio aí em Curitiba? Hoje não está muito, não. Esse não está muito, não. Está fazendo aqui uns 10 graus agora. Misericórdia. Aqui em São Paulo está frio, mas não tanto como aí em Curitiba, né? Aqui em Curitiba, o gelo, o frio, a temperatura do inverno é um vento gelado que entra no osso da gente. Eu tenho que usar uma meia com pele de carneiro, eu tenho que usar, sobretudo, cachecol. É uma coisa assim, parece que eu estou indo para o campo de batalha, quando tem que ter aquecedor na casa. E a gente que veio de São Paulo, né, até se acostumar com o clima, mas, graças a Deus, é uma bênção, uma cidade muito bonita, bem estruturada. E quero já de antemão a gente agilizar aqui a live para ganhar tempo. Pastor Roberto é o nosso convidado e ele é o anjo da igreja lá no Jardim Relógio, representando o nosso presidente, reverendo doutor Deiró de Andrade, Campo de São Mateus, Ministério de Madureira. O tema de hoje o início da live e entra depois, fique tranquilo que eu vou deixar a mesma no IGTV. Quando você entra no meu Instagram, tem lá uma aba escrito IGTV. Se você clicar na aba IGTV, você vai pegar todas as lives gravadas que já fizemos. E no final da live gravadinha aqui, Pastor Roberto, eu vou mandar o link para o senhor dessa live, caso o senhor deseje compartilhar com seus contatos, ok? Perfeito, pastor. Perfeito. Muito obrigado. Outro sim, eu quero dizer aos internautas que no rodapé do Instagram tem o desenho do aviãozinho, que é o direct. O direct é para você mandar uma mensagem direta para os seus amigos do Instagram, convidando os mesmos para participarem da live conosco. Então, se os irmãos desejarem convidar os seus amigos, e seria legal que vocês convidassem quem? Pastores e aqueles que são segundos dirigentes de congregação, obreiros, porque hoje é um assunto de cunho ministerial, de cunho pastoral, e o pastor Roberto tem muita experiência e ele vai nos ajudar a desenvolver esse tema. Pastor Roberto, nós temos 1 hora, já gastamos 8 minutos de introdução e vamos aqui no pique agilizar a live. Daria para o senhor resumir mais ou menos, bem rapidinho, em 5 minutos, a sua conversão até a sua chegada ao pastorado? Sim, pastor. Eu aceitei Jesus no ano de 1989, por meados de agosto, setembro de 89. No ano de 1990, que foi bem no comecinho do ano de 90, em janeiro, eu fui batizado nas águas pelo pastor em memória, pastor José Joaquim Alves, que era o pastor... Isso, Zé do Fogo, pastor presidente do Campo de São Mateus, ali no tanque batismal da Igreja do Relógio, onde hoje temos o privilégio de pastorear. E no finalzinho do ano de 1990, começamos a dirigir a primeira congregação do Campo de São Mateus, onde começou num ponto de pregação num lar, e de lá surgiu a congregação do Maria Luísa no ano de 1990. Pastor Roberto, o senhor começou a trabalhar assim, entre a sua conversão e a sua primeira igreja, foi rápido, sim, né? Espaço de 11 meses, 1 ano, aí no máximo, estávamos já dirigindo o trabalho. No ano de 1995, eu fui levado à convenção, fui ordenado, consagrado a evangelista,
De 90 a 95 eu passei pela escala, né? Cooperador, diácono e presbítero. No ano de 1995 eu fui levado a evangelista na nossa igreja mãe lá em Madureira, onde dirige hoje o bispo Abner Ferreira. Fui consagrado a evangelista lá no ano de 1995. No ano de 2001, pastor Deró, nosso pastor presidente do nosso campo, chegou em São Mateus no ano 2000. No ano 2001, eu fui ordenado ao pastoreio na convenção em Sumaré, quando teve aquela cruzada, aquelas cruzadas que o nosso ministério fazia. Eu fui ordenado a pastor no ano 2001, em Sumaré, e estamos aí trabalhando para Jesus. Vamos fazer rapidinho a lista das igrejas que o senhor pastoreou. Qual foi a primeira? Eu até anotei aqui. A primeira foi o Maria Luísa. Ok. A segunda, aí eu fui trabalhar como segundo dirigente da Igreja do Relógio em 97. Nessa época, quem era o primeiro? O primeiro era o pastor Antônio Piauí, que hoje é pastor jubilado, que era pastor em Parnaíba, lá no Piauí. Ok. Do relógio, eu fui para o Maria Lídia, lá no Iguatemi. Do Maria Lídia, eu fui para o Fanganiello. Do Fanganiello, eu fui dirigir a igreja no interior, em Avaré. De Avaré, o pastor Deró me trouxe de volta para São Paulo, fui dirigir e construir a igreja do Jardim Santa Adélia. Ali eu cooperei bastante contigo. Sim, muitas vezes. 6 igrejas, 6. Isso, Santa Adélia. Do Santa Adélia, eu fiquei 8 anos no Santa Adélia, fui para o Jardim das Laranjeiras. Do Laranjeira, eu fui para o Jardim Carmozina, Vila Carmozina, em Itaquera. Do Carmozina, eu vim para o Recanto Verde Sol, onde fiquei durante 5 anos e 3 meses, onde dirige o pastor Walker, hoje, né? Do Recanto Verde Sol, eu vim trabalhar na Curva, na ADSM Curva, no Jardim Santo André. Do Jardim Santo André, eu vim para a Igreja do Relógio, onde estamos 1 ano e vai fazer 2 meses, 1 ano e 2 meses. Queridos internautas, já deu para perceber que o pastor Roberto França tem café no bule, tem bastante experiência, é um obreiro experimentado, e por essa razão ele foi o nosso convidado de honra para falar conosco sobre aquele obreiro que é o imediato do seu pastor. Não é o titular, é o copastor, é aquele que está ao lado. Pastor Roberto, o senhor então, ao longo desses anos, desde sua conversão, pouco depois, 11 meses, já começou a dirigir a primeira igreja, e hoje o senhor está na 11ª igreja. Pastor, na sua visão, no seu entendimento e com base nas experiências que o senhor tem no exercício do pastorado, quais devem ser as qualidades que um obreiro deve ter para assumir o cargo como segundo dirigente da congregação? Pastor Éder, nesse tempo que nós dirigimos congregação até hoje, eu tive muitas experiências com os irmãos que trabalharam conosco, e eu vou falar uma coisa para o senhor. Desse tempo todo que eu dirijo congregação, eu nunca tive problema nenhuma dessas congregações com relação ao segundo dirigente da congregação. E na minha visão e com a experiência que a gente tem adquirido, não aprendemos tudo, estamos aprendendo ainda muita coisa, vamos morrer e não vamos chegar a aprender tudo. O segundo dirigente da congregação, em primeiro, ele precisa ser um obreiro obediente, um obreiro fiel, obediente, e que tenha as qualificações no ministério para exercer tal função que é de suma importância. Por que eu falo que é de suma importância?
Porque o segundo dirigente da congregação, na ausência do seu pastor, do seu líder, daquele que conduz a congregação, ele é a pessoa próxima, ou é a pessoa que está com a responsabilidade de assumir, na ausência do pastor, as responsabilidades que há na congregação. E quando eu digo responsabilidades, são de forma responsabilidade geral. Porque na ausência do pastor, o pastor precisa estar apto, preparado e qualificado para exercer tal função. E para isso ele precisa ser obediente, fiel ao seu ministério, fiel ao seu pastor, e para que possa conduzir o trabalho da forma que o seu pastor conduz e que ele sempre está ali do lado aprendendo a conduzir a igreja de forma coerente e sábia e com muita inteligência. Olha aí, meus amados, o pastor Roberto França, ele tem aí, desde 90, o senhor tem 30 anos de experiência no pastorado, não são 30 dias. De 1990 a 2020, são 30 anos de experiência no pastorado, dirigindo 11 igrejas, e ele citou aqui algumas palavras de grande importância. O segundo dirigente de congregação deve ser obediente ao seu líder e deve ser fiel ao ministério, ao seu pastor, enfim, às suas obrigações como obreiro. O senhor disse que ao longo desses anos o senhor não teve problemas. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor é um pastor bem-aventurado. Glória a Deus. Jesus... o senhor é um pastor, assim, muito bem-aventurado, porque é difícil encontrar um pastor que não tenha tido algum desconforto com o segundo dirigente. É difícil, não é impossível, porque o senhor é um exemplo clássico aí de passar por muitas igrejas e, graças a Deus, o senhor não teve esse tipo de problema. Mas vamos então, pastor, inverter a situação do caso. Vamos criar um caso aqui de um pastor que tem problema com o seu segundo dirigente, ou seja, o mesmo é desobediente, o mesmo ele não é fiel, falta no culto e não dá satisfação, não frequenta as reuniões de obreiros, etc. Nesse caso, como que o pastor deve conduzir uma situação desta natureza, quando o seu segundo, ele não fala a sua mesma língua, não anda debaixo da visão do seu pastor? Pastor Éder e os internautas que estão nos assistindo por essa live no Instagram, eu penso quando você tem um co-pastor, um segundo dirigente, que não segue as atribuições que deve ter um segundo dirigente, que é ser frequente na igreja, dar satisfação quando não aparece, se comportar de forma digna de ser louvável pelo seu ministério, por aquilo que faz, eu penso que essa pessoa, ela deve ser, ou esse irmão deve ser chamado pelo pastor da congregação e orientado acerca das coisas que possivelmente estejam acontecendo, que seja ausência, faltar nas reuniões, principalmente nas reuniões mensais na nossa igreja sede, onde nós aprendemos lá e trazemos o ensinamento para a congregação. Esse irmão deve ser chamado com muita cautela, sabedoria, e procurar saber o que está acontecendo com esse irmão. Se ele está com alguma dificuldade em casa, com a família, no trabalho, enfim, fazer um apanhado de tudo isso e orientá-lo acerca da sua responsabilidade como segundo dirigente da congregação. E dar mais uma oportunidade. Se isso perdurar com mais frequência, com mais tempo, e o dirigente observar que o que ele está passando, tentando passar a esse irmão, dentro das orientações daquilo que é possível,
e não houver um resultado digno e nem uma observação desse segundo dirigente com relação ao que está acontecendo, eu acho que o pastor deve orar, buscar a direção de Deus, e se não houver como reverter essa situação, o pastor precisa tomar outro caminho e colocar alguém que esteja à altura e que esteja apto para exercer a função. Não pode a igreja sofrer e nem o pastor sofrer. Imagina o senhor, eu falte, não dá para mim lá no culto hoje um exemplo. Aconteceu alguma coisa, irmão, o senhor dirige o culto hoje. Aí no outro dia o senhor fica sabendo que o irmão não foi, não deu satisfação, e a igreja ficou à mercê daqueles irmãos que estão lá. Então eu acho que isso deve ser observado com muita sabedoria, muita prudência. Então aí, partindo daí, o pastor precisa tomar as devidas providências para que a coisa seja resolvida. Esse é o meu ponto de vista. Pastor Roberto França, queridos internautas, é o nosso convidado de honra. Ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, representando o nosso líder maior ali, que é o reverendo doutor Deiró de Andrade, que preside o campo de São Mateus. Pastor Roberto França é o dirigente da Igreja Histórica do Relógio. A sede, antigamente, de São Mateus ficava no Relógio, né, pastor Roberto? Antigamente. É uma honra. Hoje o pastor Roberto França está nos honrando com a sua presença na live e vamos estar prosseguindo aqui no bate-papo sobre o tema as atribuições do segundo dirigente da congregação. Pastor Roberto, vamos falar um pouquinho de ética ministerial no que tange ao comportamento do segundo dirigente da congregação quando o seu pastor está ausente do culto. Por exemplo, o pastor tirou um período de férias. Por exemplo, o pastor precisou fazer uma viagem a trabalho profissional ou a serviço do ministério, da convenção, e o pastor se ausentou da igreja e deixou o segundo dirigente com a responsabilidade de conduzir a obra. Na ausência do pastor titular, o segundo dirigente, ele pode, durante esse período que o seu pastor está viajando, encontrar alguns problemas entre os irmãos que estão se estranhando no relacionamento lá na congregação. Quando os problemas acontecem na congregação, na ausência do pastor titular, o segundo dirigente da congregação, ele tem autoridade bíblica e ética para aplicar disciplina nos membros sem autorização do seu pastor? Ou ele tem autorização bíblica para remover os crentes dos cargos, remove a dirigente do círculo de oração, remove o líder da mocidade, sem o consentimento do seu líder maior, que é o anjo da igreja que está ausente? Pastor Éder, uma pergunta bem inteligente que o senhor fez, e é uma coisa que nós precisamos pensar bastante com relação a isso. Por mais que o segundo dirigente ou co-pastor da congregação, ele esteja do lado, ajudando o seu pastor em todos os trabalhos da congregação, e havendo a necessidade desse dirigente ou desse pastor viajar, como o senhor perguntou, e deixar a congregação na direção do co-pastor, do segundo dirigente, eu acredito que a questão de fazer uma troca de uma dirigente do círculo de oração, um dirigente da mocidade, fazer algumas mudanças na equipe que trabalha ao lado do seu pastor, que está viajando a trabalho, a férias, etc., etc., eu acredito que, por mais que seja o segundo dirigente da congregação, isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso trairia, sem o pastor saber, isso trairia a confiança desse dirigente com relação ao seu pastor,
e traria também futuramente sérios problemas para serem resolvidos na chegada desse pastor, na chegada do líder ou do pastor titular à congregação. Por mais que seja o segundo dirigente ou co-pastor, sem autorização cabal do dirigente, do pastor da congregação, eu acredito que isso não seria viável e nem inteligente e nem sábio fazer para que não criasse nenhum problema futuro. Com relação à estranheza, aos problemas locais da congregação, na ausência do pastor, o pastor segundo dirigente da congregação, o co-pastor, ele precisa estar capacitado para resolver qualquer tipo de problema. Se houver a necessidade de fazer alguma mudança, e isso for dirigido ao seu pastor com relação ao que está acontecendo e o que precisa fazer, se o pastor titular ele delegar essa autoridade, na sua ausência, delegar essa autoridade ao segundo dirigente da congregação a fazer, ele tem toda a liberdade, desde que o pastor delegue a ele essa autoridade para fazer. Mas na ausência, eu acho impróprio e falta de sabedoria agir dessa forma. Embora muitos não estão muito preocupados com isso, mas isso pode causar uma divisão e até problemas sérios aí futuros com relação até mesmo ao pastor e ao segundo dirigente. Porque quando o pastor chegar, ele vai falar: irmão, eu confiei a congregação a você e você fez isso, aquilo outro, sem a minha autorização. Eu ficaria muito chateado, ficaria muito triste se acontecesse isso comigo e perderia completamente a confiança nesse irmão e deixar o trabalho nas mãos dele para que ele conduzisse o trabalho. Esse é o meu ponto de vista. Segundo a sua pergunta, não é inteligente fazer sem autorização do pastor. Eu me recordo que o pastor de Israel foi Moisés. Moisés foi o pastor que pastoreou a nação de Israel naquela vagueação dos 40 anos no deserto. E o Moisés ficou lá fazendo uma viagem no Monte Sinai por tempo indeterminado. Ele levou alguém que deixou no pé do monte para carregar a mala dele, que era o Josué. E o segundo dele ficou lá no arraial, conduzindo a obra, o Arão. E o povo levou o Arão na conversa, e eles mudaram toda a liturgia do culto e tinha um bezerro de ouro. Quando Moisés chegou, o senhor sabe o que aconteceu. É o seguinte, no dia do juízo, Deus não vai requerer às ovelhas a responsabilidade do segundo. Vai requerer de quem? Do primeiro, porque o primeiro é o anjo da igreja. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o anjo da igreja, que é o pastor, ele tem uma metodologia para dirigir o culto segundo a tradição da igreja, que ele é o pastor. Então, em São Mateus, os irmãos vão na sede fazer aquela reunião com o presidente todo primeiro domingo do mês, correto? Correto, pastor. Aí o pastor presidente diz assim, ó: aqui no nosso campo só existe uma igreja. Não é assim que o pastor presidente fala? Exatamente. Porque a igreja-mãe é a sede e as congregações são as filiais. Se as filiais, que são as congregações, são as filhas da igreja-mãe, o senhor está me entendendo, pastor Roberto? Perfeito. As congregações são as filiais ou as filhas da igreja-mãe. A igreja-mãe passa o DNA para as filhas, porque todo filho tem o DNA do pai e da mãe, correto? Perfeito. Esse DNA é a visão que Deus dá para o anjo da igreja. O pastor presidente, que passa para o pastor da congregação, e o pastor da congregação passa para o rebanho da congregação, respectivamente.
Então, a liturgia do culto, na tradição assembleiana, porque nós estamos falando aqui num contexto de Assembleia de Deus, segue aquela liturgia da igreja sede. Então, o que é na sede tem que ser na congregação. Aí o dirigente da congregação viajou, precisou sair e deixou o segundo tomando conta do culto, dirigindo o culto. E o seu segundo dirigente, como ele é muito pentecostal, e ele começa até a fazer umas caretas assim, sabe? Os crentes acham que fazendo careta no culto está recebendo o poder de Deus. Aí começa lá, e aí vem com aquela suposta revelação. Deus está me orientando a fazer uma coisa nova aqui. Essa coisa nova é, na ausência do pastor titular, o co-pastor, que é o segundo, ele muda a liturgia do culto e faz tudo diferente do seu pastor e do pastor presidente. Fale um pouquinho para nós quando isso acontece, quais são os prejuízos, se é que acontecem prejuízos na quebra da unidade da igreja, e o que o pastor, quando chega da viagem e fica sabendo do imbróglio, como que ele tem que descascar esse abacaxi, ou se ele deixa assim a coisa e vai empurrando com a barriga? Pastor Éder, é um tema e uma questão muito importante. A nossa igreja mãe, eu procuro sempre, a nossa igreja sede, eu procuro sempre na DSM do relógio, orientar os irmãos o seguinte: a gente só traz para cá o que a gente aprende lá na casa da mãe, que é a nossa igreja sede, com o nosso pastor presidente, pastor Deiró. Amém. A gente aprende lá e traz para cá. A gente não procura trazer nenhum tipo de movimento, de ensinamento contrário àquilo que a gente aprende na nossa igreja e que aprendemos também, não só na nossa igreja, com o nosso pastor presidente, o que nós aprendemos também pela palavra de Deus. Amém. Nós temos um segmento de culto, temos uma liturgia no culto, da forma que nós sempre aprendemos como assembleiano, desde o nascimento. Então, quando há uma modificação, quando há uma interrupção nessa unidade, nesse comportamento que nós devemos ter com relação à nossa mãe, ao nosso pastor, os segmentos e os ensinamentos que nós aprendemos, isso quebra completamente a relação entre um e o outro. Nosso campo é uma igreja só, todas as congregações que são ligadas à nossa igreja sede se tornam uma igreja só. O que nós aprendemos lá, nós aplicamos na nossa congregação. Aí o pastor chega de viagem, foi lá para o monte orar, ficou 40 dias. Lá no monte orando, como o senhor acabou de falar aí. Ficou 40 dias lá e voltou para o tabernáculo, para a igreja, e quando chegou lá encontrou esses bezerros de ouro aí, essas coisas que às vezes acaba atrapalhando os nossos segmentos e aquilo que nós aprendemos. E quando o segundo dirigente entra por esse caminho, como entrou Arão, que fez lá o bezerro de ouro e fez o povo adorar o bezerro, então isso causa muitas dificuldades e problemas no meio da igreja. Então, aí o pastor chega, tá com esse abacaxi e o pepino na mão, e agora é só Deus na causa, meu irmão. Agora é oração, jejum, e orientar o povo, ensinar a igreja que o caminho não é por aqui, o caminho é por lá de cá. E ensinar o povo como que deve se comportar, e não só ensinar o povo, chamar esse irmão que não teve muita inteligência, não foi muito sábio, para uma conversa, para poder rever esses quesitos, essas questões, e tentar resolver. Mas eu não sou de acordo, não concordo,
de que aquele que está na função de segundo dirigente da congregação, do lado do seu pastor, entre por esse caminho e faça completamente tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu. E, na verdade, é uma situação complicada, mas é só Deus na causa, irmão. Só Deus. Só Deus. Tem muito bezerro por aí, viu? Muito bezerro. E tem que jogar esses bezerros no fogo, irmão. Destruir esses bezerros. Um pastor muito experiente, antigo, certa vez disse que pastorear é a arte de descascar os abacaxis. Meu Deus, misericórdia. E Haja é verdade. plantação de abacaxi para descascar, hein? É verdade, pastor. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas Deus vai dando graça. Queridos internautas, eu estou recebendo meu amigo de longa data, pastor Roberto França, que está nos dando aqui uma aula de experiência, de reflexão, assim, bem bíblica, ponderada, sobre como deve ser o comportamento daquele obreiro, que é o segundo dirigente da congregação, também chamado o pastor imediato ou copastor. Nós estamos aqui já há 36 minutos, a live tem duração de 1 hora. Para quem entrou depois do início, fique tranquilo que eu estou gravando a mesma, vou deixá-la no meu Instagram, naquela aba do IGTV. Você clica na aba IGTV que a live vai ficar gravadinha para você assistir na inteireza. E o pastor Roberto França vai receber também o link dessa gravação, pastor Roberto, para o senhor depois compartilhar, caso deseje, nas suas redes sociais. E também, como falei no início, vou repetir mais uma vez. Aí no rodapé do seu smartphone, tem o desenho do aviãozinho, que é o direct do Instagram. Se você clica nele, você manda uma mensagem direta para a sua rede de amigos, convidando eles para estarem conosco aqui na live sobre este tema muito importante, que são as atribuições do segundo dirigente da congregação. Pastor Roberto, é o seguinte, o pastor da igreja, ele está orando para Deus preparar para ele o próximo segundo dirigente da congregação. Na experiência que o senhor tem de 30 anos de pastorado, nas 11 igrejas que o senhor tem tido a responsabilidade de usar o cajado e a vara que Deus confiou em suas mãos, nesse momento que antecede a posse do segundo dirigente, o pastor está orando, né? Ele está orando. Jesus, me mostra quem é o escolhido, né? O pastor está lá orando. Mas além da oração, o pastor ele deve buscar algumas qualidades, alguns detalhes. O pastor ele pode fazer alguma prova com o candidato, sem um candidato saber que está sendo provado. Isso os crentes não entendem, viu, pastor? Os crentes não entendem isso. E Deus dá ao pastor a autoridade para ele provar o crente, sem o crente saber que está sendo provado pelo anjo da igreja. Mas eu queria que o senhor nos orientasse aqui, para os pastores que estão assistindo a live, que estão orando assim, Jesus, me mostra quem é quem que o senhor está escolhendo aí para ser o meu copastor. Então, assim, além da oração, pastor, quais são as observações pontuais, qual deve ser aquilo que o pastor deve observar de forma atenciosa e criteriosa para ele reconhecer que verdadeiramente aquele fulano é o escolhido de Deus para ser o copastor do próprio pastor que está orando. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi, pastor. Entendi perfeitamente. Okay. Pastor Éder, quando nós oramos para que o Senhor nos mostre, fale com a gente com relação a alguém que precisa trabalhar, isso é no âmbito de todos para dirigir as irmãs, uma cidade, enfim, o trabalho da igreja. O primeiro ponto que nós precisamos observar com relação à oração é que nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar a direção do Senhor, para que Ele nos mostre, fale conosco, quem será a pessoa indicada para tal função, para tal serviço.
Voltando para a questão do segundo dirigente, aquele que vai exercer a função ao lado do pastor, a pessoa mais próxima do pastor titular da congregação, ou dirigente, além da gente orar, como o senhor acabou de fazer a pergunta, nós precisamos observar os pontos importantes, os pontos positivos daqueles candidatos que estão do seu lado ali. Por exemplo, você tem lá 8 presbíteros, o evangelista no púlpito, pessoas que estão ali ao seu lado no dia a dia, trabalhando. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar, e que eu particularmente penso que seja a forma correta, é se esse irmão, em primeiro lugar, ele é um obreiro obediente. Segundo lugar, se ele é fiel à sua igreja, se ele é fiel ao seu ministério, se ele é um fiel dizimista, porque você vai colocar um segundo dirigente, um co-pastor de uma congregação, que nem dizimista ele vai ensinar o que para a igreja quando o senhor for para o monte orar? Eu acho que ele vai ensinar completamente diferente. Então, obediente, fiel, ser um dizimista fiel, ser um marido, esposo, um pai de família, um homem de Deus dentro da sua própria casa, cuidador da sua família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem da família, ele é pior do que o infiel, negou a fé e é pior do que o infiel. Se ele não cuida bem da sua casa, não pode cuidar da casa de Deus. Verdade. Então, os 3 pontos. Outro ponto importante, se é uma pessoa de oração, se é um leitor da palavra, se é frequentador de culto de doutrina, de culto de escola bíblica dominical, se está sempre ali nos momentos de visita, dos trabalhos que nós temos na congregação, não é? Se ele tem essas qualificações, é um homem de Deus abençoado, que tem boa reputação e bom testemunho dos de fora, porque ter bom testemunho de quem está dentro é fácil, tem que ter bom testemunho de quem está lá fora, do mundo. Se compra e paga, se não fala mal da vida dos outros, tem que ter um monte, tem uma série de coisas aí envolvida nessas qualificações do segundo dirigente. Uma coisa importante, pastor, é a indumentária. Tem obreiro que anda com a camisa do deputado, vai para a igreja de chinelo, vai de qualquer jeito, todo malamanhado e todo, sabe? Então, o obreiro, aquele que vai exercer a função no ministério, ele precisa se vestir de forma adequada como um obreiro. Não vai para uma reunião sem uma gravata. Eu ia até colocar uma gravata para falar com o senhor aqui na live, eu estou até de terno, eu ia pôr uma gravata. Eu estou de camisa boa e jaqueta. Eu ia pôr uma gravata, aí a minha esposa falou, acho que não precisa, né? Mas eu não vou para a igreja de qualquer jeito, eu sei o meu lugar, eu sei aonde eu tenho que me pôr, não é? Então, o segundo dirigente tem que olhar tudo isso, pastor que vai separar um obreiro, porque depois, pastor, lá na frente ele vai ter problemas, e depois, para resolver esses problemas que começou lá no começo, que foi lá do início, aí se torna mais difícil. Então, o pastor tendo esta visão, eu acredito que ninguém é santo e ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições, somos falhos, mas essas coisas boas, eu acredito que a gente precisa observar, principalmente na época que nós estamos vivendo, que o evangelho na vida de muita gente já foi banalizado. Essa é a verdade. Muita gente está banalizando o evangelho. E o ministério é uma coisa séria. Você não vai num tribunal de justiça com um boné na cabeça, de short, de camisa regata. E na igreja pode? Eu acredito que quem vai exercer o ministério e trabalhar na igreja, na função pastoral, o segundo co-pastor da congregação, eu acredito que ele tem que ter essas qualificações. E também, não só isso, para finalizar essa pergunta,
ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Se for um crente meio morto, apagado também, aí não sei, o pastor vai viajar, deixa a igreja avivada, quando ele voltar, a igreja está morta. Então tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ser crente de verdade. E outra coisa, pastor, não é ser obreiro, é ser crente. Porque tem muito pastor que não é crente, ele é pastor, ele não é crente, ele é só pastor. Nós, em primeiro lugar, precisamos ser crente, lavado no sangue de Jesus, e depois vamos exercer o ministério porque a gente é crente. É isso. Pastor, eu vou falar que nem aqueles crentes que começam a falar no meio da pregação. Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Porque, pastor Roberto, o senhor tocou num ponto fundamental. Não basta ser obreiro. Primeiramente tem que ser crente, lavado e remido no sangue de Cristo e ter o caráter cristão. Ser cheio do Espírito e produzir o fruto do Espírito. Pastor Roberto, o senhor está nos dando uma aula hoje aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque realmente, pastor, nós temos hoje uma crise de identidade entre muitos obreiros, que a gente começa a pensar assim, pastor Roberto, mas quem foi que consagrou fulano de tal para ser obreiro? Se ele nem tem qualificação para ser crente. E muitas das vezes o fulano pega o cargo do segundo dirigente. E ele se torna uma pedra de tropeço para o bom andamento da obra. Então, pastor Roberto, realmente eu eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre esse assunto. E o senhor falou a palavra-chave, não basta ser obreiro, primeiramente tem que ser crente. Pastor Roberto, o Instagram está me avisando aqui que nós já estamos caminhando para o final. Foi rápido, não foi? Rápido, rapaz. Eu tô com. Você viu a lista que eu te mandei aí? Eu vi a lista, mas eu quero te falar uma coisa. Se não der para falar tudo, o senhor topa para a gente fazer futuramente uma live parte 2? Sim, a gente faz sim. Só pode marcar e marca a data e a gente faz, não tem problema nenhum. Estou à sua disposição. É o seguinte, está faltando aqui 12 minutos para encerrar a live. Então eu quero deixar o senhor aí com 10 minutos para o senhor falar o que o senhor preparou, que o senhor tem bastante coisa preparada aí. Abre o coração e, como dizem os pentecostais, deixa Deus usar o vaso. Então, se eu não fiz alguma pergunta que o senhor queria falar sobre o assunto, o senhor tem liberdade para falar sobre o tema da live, as atribuições do segundo dirigente. Gasta esses 10 minutinhos aí e manda brasa. Maravilha. Pastor, eu quero já de antemão, já adiantando, agradecer ao senhor pelo convite que nos fez de estarmos nessa live e tributando honra e glória ao Senhor, nosso Deus, por essa rica oportunidade. E louvar a Deus também pela vida de alguns irmãos da nossa igreja, a Igreja do Relógio, da ADSM Relógio, que estão participando. E também o meu futuro genro, Felipe, que é obreiro lá no Jardim Tietê, pastor André Carriceno. Pastor, eu anotei aqui 7 pontos importantes com relação a atribuições do segundo dirigente da congregação. Eu vou passar aqui, não vai ser na íntegra tudo o que está aqui, mas eu vou pontuar algumas coisas importantes para a gente nessa noite. Existe uma coisa importante que o segundo dirigente, o auxiliar, aquele que está ao lado do pastor, precisa saber, que ele está como um escudeiro fiel e está ao lado do seu pastor para servir a Deus. O segundo dirigente ele precisa ser um escudeiro, não é? Tem dirigente, tem obreiro que quando o membro vai falar mal do pastor para ele alimenta a ideia de continuar falando mal do pastor.
O senhor sabe que a gente que dirige congregação, dirige igreja, nós somos muito frequentemente atacados por palavras, às vezes por fofoca e outras coisas mais. Nós estamos na linha de frente do tiro e nós precisamos ter gente do nosso lado que nos defenda no momento que precisa ser defendido. Então, o segundo dirigente, ele precisa ser um escudeiro fiel do seu pastor, não é? Está ali do lado do seu pastor para o apoiar naquilo que for necessário e precisar. Segundo ponto que o pastor, que nós precisamos observar, é que o segundo dirigente, ele precisa reconhecer os seus limites, Como o pastor da congregação, no caso, a minha pessoa e os mais de 330 dirigentes de congregação que o campo tem, precisa aprender que tem o seu limite. Eu estou aqui, quem manda aqui é eu que faço do meu jeito, e o pastor manda lá na igreja sede. É só uma suposição para a gente entender melhor. Então, o segundo dirigente, ele precisa saber que ele tem os seus limites, e ele não pode ultrapassar os limites como o segundo dirigente da congregação. Precisa fazer alguma coisa na ausência, já foi falado sobre isso, o pastor precisa saber. Ou está ali do lado do pastor e ele tem os limites até onde lhe foi confiável ir. Né? Não pode confundir, meu pastor, é o que a gente vê por aí, é a amizade com a libertinagem. Tem obreiro que brinca com o pastor de uma forma que eu já vi muito isso. Então, não é porque a gente tem uma amizade no ministério, de companheirismo no ministério, nós vamos pegar isso e aplicar como uma libertinagem, fazer piadas e etc, etc. Precisa haver um respeito mútuo e recíproco, não só do segundo dirigente para o pastor, como também do dirigente para com o seu co-pastor ou o segundo dirigente da congregação. Não confundir a amizade com coisa de Deus. Às vezes o obreiro quer confundir as coisas de Deus com a amizade que tem com o pastor. E isso nunca vai dar certo. Terceira coisa, também importante, é que o co-pastor precisa aprender a compreender a visão ministerial do seu pastor. Geazi, quando saiu para fora da tenda no monte, ele viu o monte cercado de cavalos e soldados da Síria, e ele correu para o Eliseu e disse: meu senhor, nós estamos fritos, nós vamos morrer, o exército todo da Síria está aí. E o Eliseu falou para ele: então você dobre o joelho que eu vou orar por você. E ele orou pelo moço, e Deus restituiu a visão daquele rapaz que era o co-pastor da época, que era o moço do profeta, era o auxiliar do profeta Eliseu. E ele passou a ter uma visão de coisas do céu. Me fala o tempo aí, senão eu passo, tá? Com as coisas do céu. Ele passou a ter uma visão que o mesmo homem de Deus tinha, que era as coisas do céu. Então, o segundo dirigente, ele precisa compreender e ter a visão que o seu pastor tem. Não é o pastor falar A e ele fala B. Faz assim e ele faz do outro jeito. Tem que ter a mesma visão. Falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa e agir da mesma forma. Não adianta um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Isso não vai dar certo. Então, é compreender, entender e entrar na mesma linha de raciocínio da visão ministerial do seu pastor, desde que o seu pastor esteja agindo com uma visão de forma correta. Não é porque também, às vezes, o dirigente ou o pastor vai fazer uma coisa errada que o segundo dirigente vai compactuar e vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então, tem essa divergência de visão.
visão da vontade de Deus e a visão que não é a vontade de Deus. Então, precisa observar isso. A quarta coisa também é entender que o cajado está na mão de Moisés. O cajado está na mão do Moisés. Não está na mão do Josué. Por enquanto. Por enquanto. Quando Moisés morrer, aí o cajado vai para a mão de Josué. Mas, por enquanto, o cajado está na mão de Moisés. Né? Entender que o cajado está na mão de Moisés e entender essa situação para que o rebanho ou a igreja não fique dividida. Quando o cajado está na mão do líder e o co-pastor ou o segundo líder quer que esse cajado esteja na sua mão e ele age de forma como se fosse o dirigente da congregação, sem devido conhecimento e a autoridade delegada a ele, então a igreja vai ser dividida. Fechando com isso, finalizando aqui, o cajado é um sinônimo de condução e direção. Condução e direção. Então, aponta o cajado para lá, é para lá que tem que andar. Não é para trás, ou para a direita, para a esquerda. Se o cajado está apontado para frente, é para frente. E o cajado está na mão do líder, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 9, eu não vou ler por conta do tempo, mas diz que na igreja de Coríntio tinha uma divisão lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E o pior de tudo, meu pastor, que tinha um grupo de Paulo, de Cefas, de Apolo, e no meio dessa confusão toda ainda tinha um grupo de Cristo. Então tem muita gente que se diz de Cristo e está dividido dentro da igreja. Né? É o grupo de Cristo. Então, o cajado precisa estar na mão certa para que a condução e a direção seja dada àqueles que estão a observar. É isso. Quinto, as ovelhas que cuidamos não são nossas, como diz alguns pastores, a minha igreja. Pastor não tem igreja. Pastor não tem nada. Quando ele for embora daqui, não vai levar nada. Vai receber o galardão lá no céu. Então, nem o pastor, nem o segundo dirigente tem igreja. A igreja é de Jesus. É de Jesus. Não é? E sexto, respeitar a unção do seu líder, na liderança, respeitar a unção da liderança na vida do seu pastor. Fazendo assim, eu digo a você que está me ouvindo, você vai muito longe, vai prosperar. É isso. Como diz o nosso pastor, presidente, Deus não dá igreja para pastor, mas dá pastores à igreja. A igreja. Pastor. Para o aperfeiçoamento dos santos. O pastor Edson da Vila Nova York está aqui, ó. Ele está dizendo, fala a Deus. E os irmãos, o René está dizendo, glória a Deus pela sua vida, pastor Roberto. Os irmãos estão participando. Pastor Roberto, passou muito rápido. Está faltando 1 minutinho. 1 minuto e 20 segundos para encerrar. O Noradi Evangelista é lá de Foz do Iguaçu. Bela palavra. A Cláudia acabou de entrar agora. Cláudia Santana. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Parece que os irmãos também do Três Marias entrou aqui na live. Quero cumprimentar a toda a Irmandade aí, os irmãos do relógio, da Igreja Sede, onde está o nosso querido reverendo, doutor Deiró de Andrade. Deus continue abençoando o pastor Deiró, pastor Ana Suzy, sua família e todo o campo de São Mateus, Ministério de Madureira, e o meu amigo, pastor Roberto França, que foi instrumento de Deus para nos abençoar nesta live. Pastor Roberto, nós vamos prosseguir com a live, permitindo Deus, numa outra data, parte 2, ok? Perfeito, pastor. Eu agradeço o convite, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a todos os irmãos do Campo São Mateus, os pastores, o nosso presidente, pastor Deiró de Andrade, e também os irmãos da Igreja do Relógio. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, sua família e o seu ministério. Dê a bênção apostólica em 10 segundos, rapidinho.
que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de